Pessoal, está causando uma grande reviravolta o caso da confissão do Michael ter acontecido em uma madrugada, onde os advogados, né, ali de defesa do réu confesso estão tentando anular esta confissão. Mas o que eu trago para vocês agora, minutos atrás, começou a surgir vídeos do momento do depoimento do Michael Salles, o principal réu confesso, né? A gente não fala mais nem suspeito, já podemos falar que é um réu confesso, né? Então, baseado no artigo 256, a autoridade policial, naquele momento que o seu Michael havia brigado com os advogados, aonde os advogados saíram da delegacia e anunciaram que não seriam mais advogados do Michael, e lá pela madrugada, o Michael já querendo confessar, ele chamou o delegado, porque vocês lembram que pela tarde, vamos relembrar, colocar na linha do tempo, no dia que antecedeu a confissão do Michael, de tarde, o Michael anunciou que iria confessar, inclusive pediu a presença da mãe dele na delegacia, e que a mãe levasse uma roupa, né, porque ele iria aparecer num vídeo, e ele queria aparecer com uma roupa diferente, porque ele disse que a roupa que ele estava ainda era a roupa da prisão. Então a polícia assim o fez, foi atrás da mãe dele, trouxe a roupa, e os advogados chegaram e deram aquele depoimento, que o Michael jamais iria confessar. Pegou todo mundo de surpresa, foi uma grande reviravolta, tumulto, televisão, imprensa, todo mundo pedindo desculpa. A gente aqui no canal gravando vídeo para pedir desculpa, dizendo que, infelizmente, a gente tem que divulgar que não aconteceu a confissão. E aí, quando foi na madrugada, ou antes, né, digamos assim, no início da noite, os advogados saíram, provavelmente esses advogados brigaram com o Michael, aconteceu alguma coisa que a gente ainda não sabe. O certo é que os advogados saíram da delegacia dizendo que não eram mais representantes do Michael e sumiram, foram embora. Quando foi na madrugada, o Michael pediu para a autoridade policial que ele queria confessar porque ele não estava mais suportando essa situação. Foi feito dentro da legalidade. Qual o horário que foi feito? Né? A defesa estava presente porque ele tinha a defesa constituída, estava presente. Então, o delegado justificou que a defesa não estava presente porque os senhores abandonaram o caso. O delegado usou essa expressão, dizendo que o senhor saiu da delegacia e abandonou o caso. Primeiro precisamos saber se existe algum documento que formaliza os advogados, a presença dos advogados, se os advogados foram convocados. Primeiro precisamos saber isso. Tem algum documento que oficializa isso aí, para poder falar se os advogados tinham conhecimento ou não. O delegado também falou que se baseou no Código Penal, dizendo que se houver interesse de algum assassino de confessar o crime e se por um acaso não houver a possibilidade de ser acompanhado pelos seus próprios advogados, segundo o delegado, dentro do Código Penal existe uma prerrogativa para que outro advogado, mesmo não sendo do cliente, pudesse acompanhar essa confissão. E o que foi feito? Artigo 256. No artigo 256, a autoridade policial colheu o depoimento dele, gravou, estava respaldando a autoridade policial naquele momento. A gente que não é jurista nem nada, mas vendo os vídeos, né, o depoimento, onde o próprio delegado, quando ele cita o artigo 256, nem os advogados do Michael, que depois voltaram atrás e falaram que não tiveram acesso a nenhum documento que comprovaria que o delegado, que a autoridade policial usou, né, de meios legais para colher esse depoimento e para fazer valer essa confissão. Porém, os advogados, quando ficaram sabendo que a autoridade policial se baseou no artigo 256, onde dava respaldo jurídico e legal para essa confissão. Mesmo assim, os advogados, quando perceberam que eles não tinham argumento para ir para cima da autoridade policial, o que eles fizeram? Plano B, senhores. Eles fizeram jogo sujo. Aonde eles fizeram? Acusaram a autoridade policial de abuso de poder. Tentaram dizer que a autoridade policial fizeram pressão psicológica na cabeça do Michael, já que a tese não deu certo. Eu vi em uma reportagem, né, durante um programa de televisão, onde o apresentador ligou para os advogados, para um dos advogados. Inclusive, é o advogado que saiu da delegacia, né, naquele momento que o Michael confessa, o advogado fala que o Michael não confessou. Michael, né? E ele falou, não saí do caso. Ele deixou a entender que não saiu do caso, né? E aí, o advogado disse que não teve acesso ainda a documentos que comprovassem que a autoridade policial agiu de modo legal, até segundo são as palavras do doutor, né?
abre aspas, né, as palavras do doutor, que provavelmente o delegado cumpriu um depoimento fora do horário, que não seria legal né, pegar esse depoimento, mas depois o apresentador falou para o doutor que sim, que o delegado, autoridade policial, inclusive usou o artigo 256, que dava respaldo para a autoridade policial colher aquele depoimento e aquele depoimento ter poder jurídico sim. O doutor, quando ele perguntou, você tem certeza? Você tem certeza? Né, ele fez essa pergunta lá para o apresentador, por uma ligação telefônica. Você tem certeza que ele usou esse artigo? Porque o doutor conhece a lei. O artigo 256, o delegado usou essa prerrogativa, né, que estava respaldando a autoridade policial, inclusive, o depoimento foi gravado. E aonde a gente está trazendo aqui para vocês um trecho do depoimento do Maicon Salles, o réu confesso. Quanto tempo? Até de fato. Vitória teria mantido essa conduta durante todo esse tempo, viram? Trazendo. Você se preocupava com isso? Você não preocupava, sim? Grande preocupação. Ó, interrogando, vírgula. Por que você se preocupava? Ia perder minha esposa. Porque temia perder sua esposa. Ponto. Naquela noite, vírgula. Então, como é que foi? Você saiu pra procurar ela e aí? Eu saí, eu pensei que ela já ia chegar lá. Aí, lá onde? Eu fui esperar no SPAR, perto do DOS. Eu não sabia qual ponto ela chegaria. Só fui lá esperar. Naquela noite, então, foi esperar por Vitória no ponto próximo ao SPA, entre aspas. Vírgula, não tendo certeza se ela chegaria por ali, vírgula, ou no ponto perto do DOCA. A decisão de confessar foi tomada por Michael no fim da tarde da última segunda-feira. Primeiro, ele disse que estava prestes a fazer uma besteira, que não aguentava mais. Em seguida, chamou os policiais, assumiu o crime e avisou que estava pronto para contar tudo em um depoimento formal. Os advogados dele, então, foram chamados, mas queriam que Michael continuasse jurando inocência. Segundo a polícia, como não concordaram, os defensores deixaram a delegacia. A polícia, então, pediu a presença de uma advogada, que acompanhou e atestou a legalidade do interrogatório. Então, agora fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil esses advogados continuarem pedindo aí a anulação do depoimento do Michael. A última notícia que surgiu, né, mais uma reviravolta. Agora apareceu a imagem de um caminhão com farol aceso naquele momento que houve o arrebatamento da Vitória. Vocês lembram? O arrebatamento da Vitória, naquele momento, né, de 11h35 à meia-noite, tinha um caminhão com as luzes acesas na direção de um matagal ou de uma área escura, justamente naquele horário aonde a Vitória estava sendo arrebatada, que é muito estranho. As questões, né, ali do depoimento das testemunhas e principalmente eu não vejo a polícia ainda ir atrás da pessoa ou daquela mulher que ouviu o grito da Vitória. Não, como se fosse, né? A gente ainda não tem certeza se realmente essa mulher ouviu o grito, né, da Vitória, porque até o momento esse depoimento não apareceu. Nós pedimos, né, e queremos que a autoridade policial dê uma resposta, porque tem muitas coisas ainda a serem averiguadas. Agora surge aí um caminhão com farol ligado naquela direção aonde foi o cativeiro, suposto cativeiro, num local que estava escuro, e não teria condição do Michael fazer tudo isso sozinho, mas agora chega aí, né, essa informação que um caminhão estava com o farol ligado naquele momento que foi o arrebatamento, na direção daquela mata, ou próximo ali onde foi o cativeiro. Então, pessoal, isso é uma confirmação que há participação de mais uma pessoa. Mas, nas últimas horas, informações, né, mais informações dão conta que a autoridade policial está já está vendo essa possibilidade de ter tido participação de mais uma pessoa. Mas, por enquanto, isso é só especulação, porque, de fato, a gente não viu nenhuma movimentação, e nem sobre a movimentação do caminhão, se eles irão, né, investigar isso. E também investigar a questão da mulher, né, da testemunha, que disse que ouviu um pedido de socorro, ou como se fosse, me solta porque está machucando. E quando essa testemunha chegou na sacada, não viu mais ninguém. Então, pessoal, tem muitas pontas soltas ainda nesse caso.
Mas o vídeo de hoje é só para trazer esse trecho do depoimento do Michael lá na delegacia, aonde a autoridade policial, digamos assim, começou a vazar imagens ou vídeos desse depoimento que está dando muito o que falar. Então a gente fica por aqui, mas a gente vai trazer mais informações para vocês em um próximo vídeo. Falou, pessoal!